Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Não há nada a fazer. Portugal é efetivamente um país sem rumo, uma nação sem direção. E o mais dramático de tudo isto é que aqueles que seriam responsáveis por indicar algum caminho, aqueles que são escolhidos utilizando uma ferramenta da nossa democracia, que é o voto, acabam por ser precisamente aqueles que nada fazem, que não indicam direção, que não sabem sequer para onde havemos de ir. Faz-me recordar, olha, por exemplo, os tempos em que eu jogava basquete. Joguei basquete durante muitos anos em dois clubes maravilhosos, o Sporting Clube Portugal e o Clube Atlético de Queluz. E não houve nenhum ano onde nós não soubéssemos, como equipa, para onde queríamos ir. Era a função do treinador. Era a função do treinador durante os jogos de indicar qual a estratégia para termos uma melhor oportunidade ou possibilidade de vencer. E não vencemos sempre? Não. Muitas vezes a execução não foi a melhor. Muitas vezes individualmente falhámos naquilo que eram as nossas funções. Muitas vezes também como equipa não nos esforçámos ao máximo para alcançar os resultados. Mas uma coisa lhe digo, eu sempre soube, pela voz dos meus treinadores, o que é que era necessário fazer para vencer. Aqui em Portugal não ouvimos nada daqueles que são os nossos responsáveis políticos. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês, se você tem seguido o nosso programa, é à deriva, porque realmente cada vez que o tempo vai passando, mais à deriva nós vamos ficando. Olhemos então, por exemplo, para o governo que nós temos. É que não vislumbramos qualquer tipo de mudança. Até quando ministros, secretários de Estado e assessores andam à batatada uns com os outros. Não vislumbramos qualquer tipo de mudança quando há ministros que mentem. Não vislumbramos qualquer tipo de mudança quando existe um partido que suporta o governo e que bloqueia a atividade do Parlamento, nomeadamente numa famosíssima comissão de inquérito parlamentar a uma qualquer companhia aérea. Devo-lhe dizer que esta informalidade do governo já degenerou em inconstitucionalidade. E aquilo que está em perigo já não é o nosso futuro, que de facto não é o mais radioso, mas é o futuro da nossa democracia. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa de quinta-feira. Já estamos quase à porta do final de semana. É a nossa convidada de hoje, Renata Câmara. Boa noite, Renata. Obrigado por estares aqui. Mais uma vez connosco, é sempre um gosto poder receber-te e conversar contigo. Estes monólogos iniciais é a minha catarse. É o momento em que eu, de alguma forma, deixo as minhas emoções e aquilo que eu leio um pouco do dia-a-dia do país sair e fica cada vez mais difícil conter o desalento com que olho, por exemplo, para as instituições da democracia e as vejo, e desculpa a expressão, em falência técnica. Sim.
Boa noite, João, e obrigada por me receberes mais uma vez. É um gosto estar aqui, como sempre. Eu acho que este tema é muito importante, até porque tem sido muito presente na comunicação social, só que também é gerado um espetáculo mediático, não é? E os comentários acabam por se basear muito na dimensão mais telenovela destas tensões entre as instituições, precisamente, entre o Governo e a Presidência da República. Mas para perceber realmente esta crise política é preciso olhar para além da mera telenovela e olhar para o estado em que está a vida das pessoas, o estado em que está a vida das pessoas comuns. Porque só olhando para essa dimensão é que é possível perceber como é que estes casos depois impactam, porque depois as pessoas querem precisamente responsabilização. Não é? Que é um bocadinho como tu estavas a dizer. Porque qual é que é a situação hoje em dia? A situação hoje em dia é de um grande aumento do custo de vida. Nós vemos a inflação, que pode ter abrandado agora um bocadinho, mas não parou, e os preços continuam muito elevados, não é? Porque a medida do IVA zero, no fundo, não faz com que os preços sejam controlados de maneira nenhuma, e as empresas, as grandes multinacionais de distribuição alimentar podem continuar a especular com isso. Vemos um aumento não só das rendas por causa da especulação imobiliária, mas até dos próprios juros do crédito à habitação, ao mesmo tempo em que vemos a banca agora a distribuir lucros extraordinários elevadíssimos. Vários bancos, inclusive o novo banco foi também intervencionado pelo Estado, como a TAP, e esses lucros agora que vão ser todos distribuídos pelos acionistas, enquanto as pessoas estão a ver como cada vez mais incomportável conseguirem assumir não só as suas despesas com os bens essenciais ou com a energia, mas até com a própria habitação. Não é? Mas também vemos o Governo a ter lucros extraordinários. Precisamente, esta é a contradição. Nessa vida das pessoas está muito difícil. Veem que os seus salários e as suas pensões perdem cada vez mais valor. E, ao mesmo tempo, no Governo temos salários milionários, indenizações milionárias. Temos lucros extraordinários na banca, nas grandes multinacionais dos bens e da energia, e inclusive o Governo teve lucros extraordinários não previstos por causa da inflação. Não é? E nada disto, ao mesmo tempo que nada disto se traduz em benefícios reais para as pessoas, porque os lucros, lá está, são distribuídos pelos acionistas, mas depois os pacotes que o Governo aplica não resolvem, não é? São pequenas migalhas para tentar acalmar este descontentamento natural das pessoas, mas, na verdade, a lógica que eles mantêm é esta mesma, que é das empresas continuarem a conseguir a fazer grandes acumulações de lucro, até para compensar o que foi a pandemia, não é? É esse o favorecimento que está a ser feito, e às pessoas continua a ser dado o mínimo essencial para sobreviver, às vezes já nem isso. A classe média é empurrada para baixo, não é? E isto cria uma sensação de falta de responsabilidade por parte dos dirigentes, e não só do Governo. Nós vimos o próprio Marcelo, e já depois podemos falar o porquê, não é? Porque é que o Marcelo acaba por não é o que tu quiseres. agir, Tens a palavra. De forma muito consequente. The floor is yours, como se costuma Sim, dizer. mas no fundo, se nós temos um grande contraste e um fosso cada vez maior entre ricos e pobres, e depois nós vemos casos de corrupção que vêm a público e o Governo não faz nada para resolver, não é? Não é que eles nunca tenham, eles já existiam antes. As pessoas é que, estando mais indignadas, mais descontentes, estão também mais atentas, porque uma coisa é dizer estamos aqui a fazer um esforço, mas porque há a pandemia, porque há a guerra e está toda a gente muito mal. Outra coisa é depois olhar para a televisão e ver, não, mas afinal não está toda a gente muito mal. Há aqui gente que está a ganhar muito bem e com o Governo a ajudar. Ou seja, por exemplo, uma coisa é os portugueses estarem bem, sem grandes preocupações diárias, e olharem para a manchete de um jornal ou para a abertura do telejornal a dizer que provavelmente os casos de corrupção contra José Sócrates vão prescrever. Outra coisa é termos famílias a passar fome e a fazer escolhas difíceis no seu dia-a-dia e depararem-se com essa notícia. Isto transforma a dinâmica do país? Sim, transforma, e é uma coisa que nós vemos em todo o mundo. Há estudos, inclusive, sobre isso. É como as pessoas, se estão numa situação economicamente mais vulnerável, e a sociedade no seu conjunto
tem muito mais atenção à questão da corrupção, por exemplo. Não é que antes não ficasse indignada, não é que antes não achasse condenável, mas torna-se muito mais premente exigir responsabilidades e exigir que deixe de haver esta canalização, porque é uma canalização de dinheiro público dos contribuintes para pagar estes buracos. Porque as indenizações milionárias são pagas por nós. Os buracos que são gerados pela gestão ruinosa da TAP, do Novo Banco ou do que quer que seja, são pagos por nós. E nós temos muito mais dificuldades em aceitar andar a pagar os privilégios destas elites quando nós temos a corda ao pescoço. E achas que o Primeiro-Ministro perdeu aqui uma oportunidade em demitir um ministro que, aos olhos da esmagadora maioria, não só dos analistas, como também dos portugueses, já não tem condições ou não tinha condições para seguir? Sim, esta crise acaba por gerar uma situação muito complexa, porque normalmente a forma que as nossas elites têm de resolver o alto desgaste de um governo é alternância, ou seja, se temos um governo do PS muito desgastado, normalmente vem o PSD a seguir para criar essa expectativa e vice-versa. A questão é que hoje em dia nós temos uma crise gigante nos partidos tradicionais. Recordemos que no que toca ao PSD há um pilar fundamental desta alternância, que era o CDS, que desapareceu do Parlamento. Então, apesar do governo estar muito desgastado, de ter um ministro que perdeu muita legitimidade e muita credibilidade e, por arrasto, isso impacta todo o governo no seu conjunto, não é? E o próprio António Costa como responsável por fazer essa gestão, não é? E que decidiu manter o Galamba, não é? Fez essa escolha. Só que, ao mesmo tempo, não há uma alternativa clara, que é o que permite a António Costa jogar, não é? E fazer estes braços de ferro como fez com o Marcelo. Porquê é que não há? Porque, por um lado, as pessoas ainda têm muita resistência devido à memória do que foi o governo do Passos Coelho com o Paulo Portas, que também foi ruinoso. Só a questão é olhar para este governo PS e para estes escândalos ruinosos e conseguir perceber que, em termos do que é o projeto para o país que está a ser aplicado e em termos da forma de funcionar, no fundo, com compadrios, não é? Com quem tem cargos no governo, a ajudar a favorecer as negociatas de quem quer fazer negócio com setores estratégicos do país, não há uma diferença muito substancial entre o PS e o PSD. Eu já ouvi dizer, em brincadeira, alguém que inclusive vai ser, creio eu, o nosso convidado de amanhã, que o PS é o PSD sem o D, ou então o PSD é o PS mais o D. Já tão pouca a diferença que se vai vendo. Mas, não falando em alternativa no poder, a minha questão é, não seria uma alternativa ou uma indicação de tentativa de reconquistar a confiança dos portugueses o demitir este ministro? Por que motivos, Renata, é uma folha completa. E, no entanto, António Costa preferiu mantê-lo. Claro, e aí voltamos à questão de perceber o panorama em que nós estamos. Porque se nós estivéssemos numa situação estável, é preciso lembrar que toda esta situação económica e social que foi descrita, e a própria crise, são hoje em dia acompanhados por mobilizações nas ruas, desde o início do ano, com greves, ou seja, o governo está muito pressionado. Não há uma perspectiva de uma relativa acalmia como anteriormente, não é? Nos 7 anos anteriores, ou 6 anos anteriores, à maioria absoluta. Se nós estivéssemos na situação da acalmia, o governo teria muito mais capacidade de dizer, ok, isto foi um problema, nós agora vamos retirar este ministro e vamos tentar com outro, vamos fazer aqui uma remodelação e vai ficar tudo bem. Se a perspectiva fosse que isto era suficiente para seguir a acalmar. O problema é que não é essa a perspectiva. Porquê? Porque a crise económica continua, o PS vai ter que continuar a aplicar este projeto que está a aplicar de favorecimento da acumulação de lucro das grandes empresas em detrimento do poder de compra e da qualidade de vida das pessoas comuns, e então a turbulência vai se manter. Se a turbulência se vai manter, António Costa abriria muito mais o flanco ao admitir que este ministro não tem condições para continuar. E está muito mais investido em dizer
não, isto foi um percalço, mas ele próprio disse, deem tempo, vão ver que ele vai ser um ótimo ministro, e tanto o António Costa como até o Marcelo têm estado muito investidos em tirar isto para trás das costas. Isto foi um percalço aqui no caminho, uma lombazinha, mas agora já estamos aqui a tentar recuperar. Porquê? Porque se eles admitissem que isto tinha sido o escândalo da dimensão e com a gravidade que foi, o governo ia fragilizar-se ainda mais. Mas António Costa pediu desculpa. Pediu desculpa na medida extremamente necessária, porque obviamente sabe que as pessoas estão descontentes e não pode, em absoluto, dizer que não aconteceu nada, não é? Ele pediu desculpas, mas ao mesmo tempo, logo a seguir, disse que estava perfeitamente convicto que o Galamba não tinha feito nada de mal. E que, em boa consciência, não o podia mandar embora. Foi uma das surpresas dessa comunicação de António Costa. O que, obviamente, não corresponde. Descobrir que ele tinha consciência, mas isso sou eu que não percebo nada disto. Tenho consciência. E Renata, ainda em relação a este caso, sabes que eu mencionei nesta parte final que a informalidade degenerou em inconstitucionalidade, porque quando eu vejo a intervenção do Presidente da República, logo após António Costa ter falado, e depois quando vejo também esta situação, da forma como é que o computador foi reavido, o tal computador do Secretário de Estado, eu peço desculpa pela expressão, mas isto parece realmente uma república das bananas. Sim, este caso da TAP e com a Comissão Parlamentar de Inquérito e tudo o que se tem gerado à volta tem tornado um bocadinho mais transparente realmente esta forma de funcionar do governo, que não é deste governo, é dos governos. Volto a recordar, não é? Se nós olharmos até para a TAP, como podemos falar a seguir, vemos que já no governo do PSD era igual, e voltamos a esta dificuldade em superar a alternância entre o PS e o PSD. O próprio Marcelo tem um problema em mãos, porque ele sabe, o que ele expressou mais do que uma vez foi que não ia agir agora porque não vê a possibilidade de uma alternativa de direita que consiga realmente formar governo, que tenha a garantia, sem o Chega, que é a parte que ele não enumera, porque a verdade é que já há uma certa possibilidade, ele já poderia tentar ter uma maioria de direita. O que Embora ele quer... o Iniciativa Liberal também não gosta de dizer que é de direita, é liberal. Mas já se sentou à mesa com o PSD, não é? Precisamente porque está claríssimo. O PS não tem muito mais tempo no governo sem que a seguir venha uma alternância para outro governo, não é? Porque tem sido um desgaste muito grande e a crise coloca muito a nu o facto do PS só ser socialista no nome. Uma conclusão é que até socialistas, militantes, não é? Militantes do Partido Socialista mais empedernidos começam hoje finalmente a chegar a dizer, mas isto realmente, isto de socialista não tem nada, não é? Tem o nome e já é muito. E Renato, eu mencionei esta questão do computador realmente porque as democracias dependem do bom funcionamento e da saúde das instituições. E cada uma ocupa o seu lugar. Daí a nossa Constituição ser bem clara quanto à separação de poderes. Tu achas que é um mau indício para a nossa democracia que isto não tenha feito o percurso normal, este reaver do computador? Eu diria que a naturalidade e a rapidez com que foi feito só aponta para a grande probabilidade disto ser a forma de funcionamento normal. Desta vez, porque é um caso que está muito sob um grande escrutínio, saltou à vista. Mas parece muito difícil neste momento não assumir que há uma grande ligação, obviamente, entre o SIS e o governo e que muitas instrumentalização vezes, quem diz o SIS, quem diz o SIS pode dizer outros mecanismos. Claro. E vamos tentar fazer aqui um cenário de absurdo para que as pessoas lá em casa eventualmente possam pensar e decidir por elas mesmas. Portanto, um computador que tem segredos de Estado, foi isto que foi alegado, e que está nas mãos de uma pessoa que já não pertence ao governo, e a alegação é de que aqueles dados podem ser divulgados a quem não é do governo, essa pessoa, noutras condições, é considerado um espião. Ou seja, a força com que foi utilizada ou que foi utilizada para reaver o computador
aparentemente, o senhor ou o assessor não foi visto como alguém que eu não quero demonizar ninguém, mas estou a tentar ver aqui onde é que está a falha nesta percepção. Eu acho que deve ter sido um momento tenso com o despedimento do assessor e, tendo em conta tudo o que há por destapar na TAP, Destapar na TAP. Ele provavelmente, até por segurança própria, deve ter querido salvaguardar-se o mais possível. Ele disse que tinha documentos que eram dele e que de certeza que os teria. E o governo fez exatamente a mesma coisa. Deve ter tentado ao máximo salvaguardar a informação, porque obviamente que é um caso muito sensível e que se dá ao mesmo tempo que está a decorrer o processo de privatização da TAP. E então vamos à nossa, porque pomos lá muito dinheiro, a nossa companhia, a companhia aérea. Uma coisa é certa, neste momento 500 mil de indemnização a Alexandra Reis já é uma gota no oceano daquilo que se está a descobrir. Sim, e sempre foi. O caso da Alexandra Reis, até comparado com outras coisas que já aconteceram na TAP, no Novo Banco, voltamos a esta questão. É uma gota no oceano, é gravíssimo, como é óbvio. Não sei quem é que... não sei se tu, se fosses embora do teu emprego, se terias uma indemnização. Não sei quantas pessoas têm indemnizações de género. Acho que o meu sorriso é sintomático. Mas é verdade que já vimos escândalos semelhantes ou piores. Só que agora, precisamente como há um agudizar da crise, um agudizar das condições de vida, as pessoas reagem muito mais. E sobretudo porque a TAP, em particular, é uma empresa que era nossa, que foi privatizada desde o início com negócios que foram ruinosos, fez com que depois, com a pandemia, tivesse que ser o Estado a intervir sem qualquer apoio da União Europeia, ao contrário do que aconteceu noutros países, e foi o Estado a intervir com 3,2 mil milhões de euros, ou seja, uma fatia considerável, para a salvar, para ela não ser desmantelada, isto à custa do despedimento de milhares de trabalhadores que ficaram com os salários reduzidos até 50% dos salários, que é um corte brutal para quem lá trabalha, para quem mantém aquela empresa a funcionar cotidianamente, nas cabines dos aviões, em terra, nas bilheteiras, em todo o lado. E como é que isto se permite, não é? É por isso que gera esta indignação. Como é que nós temos tantos trabalhadores despedidos, tantos trabalhadores afetados nos seus salários, com dificuldades em pagar as suas contas e sustentar as famílias, e ao mesmo tempo temos estes gestores, estes CEOs, estes administradores a serem beneficiados, muitos deles com relações estreitas com o governo, e porque têm uma incompatibilidade com alguém, vão embora e têm direito a indenizações milionárias. Obviamente que isso causa, mas isso é a ponta do iceberg, não é? Claramente. Achas, a leitura que tu farias à TAP, achas que a TAP é um centro onde se acumulam diversos interesses, daí ser tão difícil que a TAP entre em piloto automático? Sim, a TAP é um setor estratégico, como são os transportes em geral. Agora, a aviação tem duas funções. Supostamente a aviação surge e tem como principal função, quando nós falamos da companhia de bandeira ou da aviação como setor estratégico a nível nacional, em primeiro lugar, serve como meio de transporte para nós conseguirmos deslocar-nos, seja por que motivo for, seja porque é em trabalho, porque é em lazer, o que for. Mas é assegurar a possibilidade de transporte. Só que, obviamente, hoje em dia há uma pressão muito grande para fazer como fator predominante na gestão e no projeto estratégico para a aviação a questão do turismo. E nós vemos por todo o mundo e na Europa, não é só em Portugal, o setor da aviação numa grande crise. Porque quando começou a haver este impulso para o turismo, que é um setor muito volátil, e nós vimos na pandemia, se nós dependermos do turismo, uma vaga de incêndios, uma pandemia, um tsunami, uma guerra, qualquer coisa é o suficiente para arrasar com a economia. É muito frágil, é demasiado volátil. Só que estão muito investidos em fazer de nós um país de serviços e de turismo, não é? A nível internacional, mesmo com o projeto da própria União Europeia.
E a TAP e Lisboa, o hub de Lisboa, é um hub muito apetecível para o centro da Europa. Porquê? Porque nós aqui somos a porta para o Brasil, temos relações privilegiadas, somos a porta, não é, para o Atlântico, para os Estados Unidos, e nós temos visto noutros países a tentativa o centro que é mais forte, por exemplo, através da Lufthansa, que é a companhia alemã, de ficar com o controlo destas companhias de bandeira mais débeis e que foram ainda mais debilitadas pela entrada das companhias low cost que vieram favorecidas pelo turismo. Agora, o que nós vemos é, desde o governo PSD, em 2015, que privatizou a TAP, até ao governo PS, que assumiu o controlo, mas desde o início, na perspectiva de vamos investir aqui o dinheiro público para recapitalizar a TAP, para logo a seguir privatizá-la, eles assumiram desde logo que era esse o intuito, vemos que a estratégia para a TAP é deixá-la, digamos, enfraquecer para aqueles que estão interessados no centro da Europa em comprá-la, conseguirem comprá-la a um baixo preço, que nos vai prejudicar a nós, fica para nós a conta dessa discrepância entre o que nós gastamos e o que nós vamos receber por vender, e eles depois vão ter a TAP, que é uma empresa muito mais pequena, subordinada aos interesses de uma empresa-mãe, que obviamente está assediada em Portugal nem está assediada. E Portugal quando, não é provavelmente claro, o principal. Isso significa que a aviação como setor estratégico fica, para nós, em perigo, porque entre privilegiar os interesses das companhias do centro da Europa e até a nível internacional, mais alargadamente, ou os nossos, que somos uma parte, seremos com a privatização uma partezinha dessa empresa, nós não vamos mandar lá nada lá. E aquilo que nós deveríamos ter, que qualquer país deveria ter, que é soberania sobre os seus meios de transporte, sobre as linhas de conexão que nós temos e a capacidade que os nossos cidadãos têm de se movimentar pelo mundo, nós deixamos de ter controle sobre isso. Sobre os preços, sobre o custo que é para nós deslocarmos, vamos nós pagar preços mais altos pelas nossas viagens para financiar os outros. Não é que a TAP neste momento seja mais barata do que os outros. Mas, olha, mas precisamente porque é este o projeto. Eu vou-te pedir que tenhas um bocadinho de paciência e agora vamos à nossa rúbrica das quintas-feiras, Direitos do Consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. O Nestum da Nestlé vendia-se em embalagens de 900 gramas. Retirou-se-lhe 300 gramas, um terço do peso. Manteve-se o preço. Na base da embalagem, parte não visível o peso atual, os 600 gramas. A Nestlé jura a 7 pés que nada há de ilegal no procedimento. Esta é a famigerada reduflação, para que vimos insistentemente alertando as autoridades competentes. E isto porque a empresa belga Deco Proteste Limitada, de braço dado com as empresas que fazem esta gracinha, convence as pessoas de que não há aqui qualquer ilegalidade. Se não houver inteira conformidade entre o produto e a rotulagem, ou entre o produto e a embalagem, há fraude sobre mercadorias. Quem, com intenção de enganar outrem, nas relações negociais, fabricar, tiver em depósito ou em exposição para venda, vender ou puser em circulação por qualquer outro modo mercadorias de natureza diferente ou de qualidade e quantidade inferiores às que afirmar possuírem ou aparentarem, será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias,
salvo se o facto estiver previsto em tipo legal de crime que comine pena mais grave. Ainda que a quantidade declarada e a da embalagem correspondam, após a redução do preço ou do volume do produto, esta norma aplicar-se-á de igual modo porque, sem alteração da embalagem e dos mais elementos, a aparência é do produto original, com 900 gramas, que não adequada aos 600 gramas. Se não couber no crime de fraude sobre mercadorias e cabe por inteiro, há uma contraordenação económica. É enganosa uma qualquer prática comercial que contenha informações falsas ou que, mesmo sendo factualmente corretas, por qualquer razão, nomeadamente a sua apresentação geral, induza, ou seja, suscetível de induzir em erro o consumidor em relação a um ou mais dos elementos e que, em ambos os casos, conduz ou é suscetível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão negocial que de outro modo não tomaria. A apresentação das embalagens, da imagem física da embalagem, ilude os consumidores porque é em tudo igual à anterior. Há que precaver os consumidores contra eventuais ilusões de óptica, independentemente da conformidade do produto, composição, qualidade e quantidade, com a rotulagem. A aparência é também um elemento decisivo na configuração da fraude e na decisão negocial do consumidor. A transparência é, desse modo, afetada, comprometida, para além do desperdício. Numa partida de centenas de milhares de embalagens, poupar-se-ia um montante nada desprezível de dinheiro. Ademais, o excesso de embalagem também se repercute no preço e é naturalmente o consumidor a pagar tudo isto, a pagar a fatura. Estamos de volta ao nosso estúdio, depois de termos ouvido o professor Mário Frota a falar deste fenómeno da reduflação. É a nossa convidada de hoje, a Renata Câmara. A Renata, ainda antes de mudarmos de tema, vamos só ficar aqui mais alguns minutos em relação à TAP. Existem países, e este é um argumento que eu tenho utilizado também ao longo dos anos, existem países que deixaram de ter companhias de bandeira, que não vivem do turismo, mas o turismo é um setor importante e não foi por causa disso que os cidadãos desses países deixaram de viajar ou que deixaram de receber turistas. E para mim os casos mais evidentes é o Brasil, não é? Que deixou de ter a Varig, e a Grécia. Seria uma opção, ou tu achas que neste contexto que temos de uma Europa que de facto esvaziou parte da soberania dos países que fazem parte dessa Europa, seria uma opção não termos uma companhia aérea, ou tu achas que é uma das últimas as zonas que temos que defender também? Sim, eu percebo a dificuldade das pessoas em verem a utilidade de continuar a injetar, desperdiçar literalmente milhões sem depois vermos, não é, benefícios. Mas o problema é precisamente compreender que o problema não é a TAP em si, o problema é o projeto que é aplicado para a TAP, em que realmente não há uma diferença qualitativa desde 2015 até hoje entre os momentos em que a TAP esteve privatizada e os momentos em que a TAP esteve na mão do governo ou intervencionada pelo Estado, porque mesmo quando está intervencionada pelo Estado ou quando tem estado nas mãos do governo, como se vê agora através da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, os representantes do governo que atuam na TAP ou são responsáveis por ajudar a gerir a TAP ou por interferir na gestão da TAP, estão lá a defender exatamente os interesses daqueles que querem ou a TAP privatizada, que querem ficar com a TAP na sua mão, ou os que já estiveram lá e que deixaram buracos por tapar. Porque não é muito diferente pensar na privatização hoje. Tem que nos fazer pensar na privatização de 2015, porque nós temos uma experiência acumulada em relação ao que é a TAP
e àquilo que nós fazemos com a TAP. E por isso é muito importante lembrar que quando, em 2015, na altura ainda era o PSD, mas mais uma vez insisto, não há uma diferença qualitativa entre aquilo que o PSD fez e aquilo que o PS faz hoje em dia, com a TAP como com outras coisas. Mas quando o PSD decidiu privatizar a TAP, decidiu entregar ao senhor o Neeleman, e o Neeleman, que não tinha dinheiro... Mas foi obrigado pela Troika, foi um dos acordos do memorando, acho. Foi obrigado, os acordos daí eu falar em soberania, ou negociam-se, ou seja... Mas tinha sido assinado pelo Sócrates. Ainda assim, seja... Eu não estou a desresponsabilizar ninguém. Mas seja o que for, vamos dizer assim, o governo PSD não tinha hipótese absolutamente nenhuma de fazer outra coisa que não a privatização. Okay. O que não é verdade. Mas vamos acreditar que sim. É a forma como não fez. Tinham de fazer aquilo que fizeram, porque decididamente, apesar disto não estar... É como se vê agora, é impossível que o governo, na altura, não soubesse aquilo que estava a ser feito. Como agora, apesar do governo ter dito que não sabia, está provado que sabe aquilo que estava a ser feito também com a Alexandra Reis e com tudo o que está a acontecer agora. Mas com o Neeleman, que foi a primeira privatização, pronto, vamos acreditar que realmente eles não podiam fazer outra coisa, não tinha que ser feito desta forma, que é, eles querem vender ao senhor que é o Neeleman, e o Neeleman vai à Airbus, a quem a TAP tinha prometido comprar 12 aviões, e o Neeleman diz assim à Airbus, olhem, eu não tenho dinheiro para comprar a TAP, que vai ser privatizada, mas se vocês me adiantarem os 200 milhões de que eu preciso, eu, quando tiver a TAP, em vez de vos comprar 12 aviões, vou comprar 52, e mais caros. E eles disseram, sim senhor. Deram o dinheiro ao Neeleman, o Neeleman comprou a TAP, e o Neeleman, logo ao comprar a TAP e a fazer este negócio com a Airbus, prejudicou o Estado em 400 milhões de euros. Foi isto a privatização da TAP. Se nós olharmos para hoje, para Alexandra Reis, para a indenização milionária, para os salários de gestores que estão lá a receber 10 mil euros, 11 mil euros, em que os trabalhadores que lá estão todos os dias dizem que nunca os viram, que há anos que não os veem, que eles não fazem nada, só estão lá a receber. Ou seja, a gestão é ruinosa, mas é ruinosa para favorecer precisamente que, a pretexto da TAP, haja um conjunto de indivíduos a ganhar muito dinheiro com aquilo. E o que nós vamos fazer é, mais uma vez, ou seja, depois de já termos gasto, depois de termos privatizado, ter sido um desastre, nós depois somos obrigados a salvar porque é um setor realmente estratégico que não íamos deixar de desmantelar. E isso ajuda a responder sobre a importância que a TAP tem e a TAP estar na nossa mão. Depois, já termos gasto esse dinheiro todo, despedimos trabalhadores, temos trabalhadores a ganhar uma miséria injustamente, e o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar a privatizá-la para daqui a 5 anos voltarmos a salvá-la com o dinheiro dos contribuintes, mais um buraco. Renata, consegues perceber porque é que os cidadãos também estão-se a borrifar se está com o privado, se está com o governo, porque é como se fosse de facto um buraco negro. A questão é que nem a privatização é solução, nem esta gestão é solução. Nós precisamos de uma TAP, é verdade, nós precisamos da TAP, precisamos de uma TAP pública. A aviação é um setor que naturalmente gera muita despesa. Sim. Gera muita despesa porque as infraestruturas são caras. Sim, os custos operacionais são tudo caros. É caro, os combustíveis estão mais caros, o facto de ter deixado de haver só as companhias aéreas de bandeira, que era o que havia, não é? Cada país tinha aumentou a competitividade, ao ter low cost, de preços. faz com que seja ainda mais difícil tornar a aviação sustentável, e se nós entregamos a aviação, como ela não é sustentável, nós vamos estar dependentes, ou seja, vamos tornar Portugal, olha, um bocado como o Porto de Sines, não é português, entra lá, é de Singapura, não é nossa, nós não mandamos no Porto de Sines. E nós, precisamente, que temos um país plantado à beira-mar, virado para o Atlântico, é estratégico, é importantíssimo, nós queremos abdicar disso e de usar isso em nosso favor para conseguirmos ter uma rede de transportes integrada, porque a questão dos transportes é importantíssima, até por causa das alterações climáticas, mas não só. Os transportes precisam de uma solução integrada. Não é por acaso que, quando se faz um aeroporto, se pensa como é que vai ser com o metro, com os comboios, etc. E se nós deixamos isto entregue aos privados para eles decidirem, não vai ser. O que nós temos visto é que sempre que nós decidimos fazer isso, as coisas não são feitas no nosso interesse.
são feitas no interesse destes senhores. E se eles tiverem que desmantelar, se tiverem que mudar completamente, eles fazem-no. Viu-se com a proposta do novo aeroporto Por exemplo, para o Montijo, por exemplo. com a Vinci, que Sim. é quem gera os aeroportos e que é também quem gera a Ponte Vaz da Gama. Pois. E Renata, vamos agora para um setor também, e muito mais haveria por dizer, e muitos programas a encher com a TAP, como é óbvio, sim. mas para um setor que te é muito querido, que é a educação, nomeadamente aquilo que é um acordo, creio eu, que foi agora assinado relativamente aos professores, que tu também tens alguma dúvida que venha resolver o que é que seja no setor. Eu até tenho mais certezas de que não vai resolver. Eu peço imensa desculpa por ser tão taxativa, mas é que neste caso é muito gritante. E é muito importante perceber isto. O que está agora a ser aplicado, que entrou ontem, quarta-feira, em vigor, não é um acordo. É um decreto-lei, agora popularmente conhecido como o diploma dos concursos dos professores, mas foi um projeto de decreto-lei que esteve em negociação entre o Ministério e os sindicatos durante 5 meses, desde o início do ano letivo até agora. Chegamos ao fim desses 5 meses com greves fortíssimas contra este acordo, contra este projeto de lei, por vários motivos, que já vou explicar a seguir. Chegamos ao fim desses 5 meses, o Ministro, pela primeira vez, não conseguiu um único sindicato disponível para assinar o acordo, porque obviamente a mobilização foi muito forte, o surgimento do STOP neste novo sindicalismo acabou por encostar os outros às cordas e, ao contrário do que aconteceu no passado, já não tiveram a possibilidade de chegar junto do Ministro e assinar o acordo ou o memorando. Mas não só isto, é mais grave porque o Presidente Marcelo sabe não só que este diploma não teve o acordo de nenhum dos sindicatos, sabe que este diploma foi o motivo pelo qual se acendeu em dezembro a luta nas escolas, foi por causa desta proposta. E depois, mais do que isso, sabe que desde que o Ministro decidiu no fim de março que, mesmo sem o acordo de ninguém, que ia avançar com o decreto-lei e passou para as mãos do Marcelo para promulgar ou vetar, desde então, a Presidência da República passou o mês inteiro a receber uma chuva de e-mails, de cartas, de protestos, de solicitações de reunião dos sindicatos para dizer para não promulgar, para, eu creio por favor, que ele não... promulgou e com algumas reservas. Mas, ele disse que teve algumas reservas. Ele, tendo sido professor, se calhar podia... Que era a expectativa que os professores tinham. Ou seja, os professores já se sentiam completamente ignorados pelo governo, o governo de António Costa, pelo Ministro, pelo Primeiro-Ministro. Mas tinham esta, que para mim é uma ilusão, é uma ilusão cândida, na minha opinião, mas era uma ilusão, e que como fica comprovado, mas tinham esta ideia. Marcelo é professor, foi professor, então ele vai compadecer-se de nós. Mas não, aquilo que Marcelo fez foi de uma hipocrisia atroz. Porque quando ele vem à televisão dizer que não vai votar, que vai promulgar porque esteve a pensar muito e colocou as coisas na balança, e no fim o que primou foi garantir, ou seja, não adiar as expectativas de 8 mil professores. As expectativas desses 8 mil professores eram isto não ser aprovado, porque eles vão ter que vincular sobre condições muito piores. Explica lá alguns desses fatores que vos preocupam. Então, há 3 coisas fundamentais que é necessário denunciar em relação a este diploma. A primeira tem a ver com os professores que atualmente são contratados e que têm a possibilidade de vir a vincular, ou seja, vir a ficar vinculado, ou seja, a uma zona concreta, não é? Que é a expectativa de muitos professores zona geográfica, não é? Que são contratados há muito tempo e que normalmente, de ano para ano, nunca sabem muito bem onde é que vão ficar. E o Governo diz, nós com este decreto-lei vamos vincular mais pessoas, vamos vincular. O problema é, as vagas que foram abertas só são válidas este ano. As vagas, estas 10 mil, que são 8 mil novas que foram criadas este ano, são para este ano que vai abrir agora. E as pessoas que quiserem vincular, que algumas estão à espera há 10, 15 anos, têm um presente envenenado. Porquê? Porque para o ano até podem vincular na zona onde querem, mas para o ano seguinte são obrigadas a concorrer a todo o país. Ou seja, eu este ano até posso
O que o Governo está a fazer é lança a rede. Vocês estão desesperados? Querem vincular? Não querem ter contratos precários? Então, olhem, 8.000 vagas, aceitem. Vocês este ano ficam num sítio onde querem. Para o ano, eu vou abrir, vão-se extinguir estas vagas e toda a gente é obrigada, forçada, a candidatar-se a todo o país. Estas vagas são extintas, ele vai abrir vagas, sobretudo em Lisboa e no Algarve, que é onde falta gente, e todas as pessoas que quiseram vincular vão ser obrigadas a ir para longe de casa. Isto é quase criar a ilusão de um ano sabático, claro, em que nós não podemos, mas para o ano... Para acalmar, ok, para o ano, vinculam. Bom, vão ficar perto de casa. Bom, mas com a condição de no ano a seguir terem que candidatar... Isto é proposto por um ministro que é professor. Sim, e promulgado pelo Marcelo a dizer que o Marcelo, quando diz que não quer adiar as expectativas, sabe perfeitamente, porque passou o mês todo precisamente a receber cartas a dizer por favor não promulgue, porque se promulgar eu como contratado ou pondero não vincular, porque vai ser pior para mim, ou se eu finalmente aproveitar esta oportunidade para vincular, porque estou à espera disto há 10, 15 anos, para o ano vou ter que ir para longe da minha família. Okay. Não tenho garantia nenhuma de para onde é que eu vou. Então este é um dos aspectos. Este é um dos aspectos. O segundo aspecto, também é muito problemático, diz respeito a professores que já tinham uma segurança maior, ou seja, que quando a pessoa vincula, primeiro fica vinculada a uma zona, mas depois passa para um patamar a seguir, digamos assim, em que fica vinculada a um agrupamento ou uma escola, já mais próximo. Estes professores que já passaram pela incerteza de serem contratados, que já conseguiram ficar... Já atravessaram o deserto. No QZP. Finalmente conseguiram ficar só num agrupamento ou numa escola, uma coisa mais próxima de casa. Muitas vezes eles sujeitam-se a não terem horários completos e a receberem menos. Porquê? Porque pelo menos assim ficam perto da família, mais uma vez, e não têm que ir para outro lado qualquer. Com estas regras, estes professores, já a partir deste ano, se não tiverem o horário completo, por exemplo, faltam 4 horas, são obrigados a, dentro da zona inteira, podem ter que fazer 20, 50, 100, 200 quilómetros para ir completar o horário noutra escola, para ir tapar buracos. Ou seja, estes professores que fizeram este percurso todo, que fizeram sacrifícios imensos para não serem afastados das suas famílias, vão ser obrigados, com este decreto-lei, a aceitar. São obrigados a aceitar. Porque tanto os que recusarem para o ano concorrer a todo o país, como os que se recusarem a completar os seus horários a ir tapar buracos para centenas de quilómetros à distância, podem perder a possibilidade de ficar na profissão, são prejudicados. A terceira questão? A terceira é que esta luta toda surgiu, não sei se recordam, mas com os professores a reagirem ao facto do Governo querer colocar à responsabilidade de conselhos de diretores a contratação de professores, a gestão. Porquê? Porque há muita influência das autarquias e a dar um poder muito maior aos diretores que já hoje em dia se aproveitam bastante do poder que lhes é dado nas escolas, que tem vindo a aumentar progressivamente, não é? E o ministro chegou a dizer que era mentira, que os sindicatos que estavam a inventar completamente, que era só uma propostazinha, etc. Ora, o que ficou neste decreto-lei, o ministro queria, com esta luta toda, depois recuou, não era nada disto. Agora, contra a vontade de toda a gente, o que ficou aprovado neste decreto-lei é dar poder aos diretores para fazerem gestão e recrutamento de professores, para serem eles a fazer isso. Obviamente que ele retirou a parte mais problemática de todas, que era o facto de fazer isto tendo em conta perfis e não a gradação profissional, ou seja, eu podia, por exemplo, eu, que andei a fazer greve, agora, no ano a seguir, o diretor dizia, não tem perfil para estar nesta escola, não pode. Né? Essa parte que era a pior de todas, ainda não foi aprovada, porque a questão é, este plano vai sendo aprovado aos poucos na medida do possível. Essa parte para já ficou de fora, mas abriu a porta àquilo que os professores não queriam. Ou seja, para além de todo o envelhecimento e a degradação, de facto, da profissão, o futuro não augura nada de bom. E só para terminar, esta é a denúncia maior, que é este decreto-lei, que supostamente veio no início do ano para resolver a falta de professores, que é gritante, só vai aprofundar a falta de professores agora e no início do próximo ano, quando eles tiverem que resistir a serem forçados, literalmente, pelo Governo, com uma coisa que não querem. Renata Câmara, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigada. Terminamos com este
este tom gravoso daquilo que espera eventualmente os professores, e esperando os professores também espera os nossos filhos que são alunos. Resta-me agradecer a sua participação e dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite e obrigado.